Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da nossa playlist de literatura. Neste vídeo, nós vamos aprender um pouco sobre o gênero épico ou gênero narrativo. Muito bem, antes de começarmos, eu gostaria que você desse uma olhada nestes dois fragmentos de textos. O primeiro é um trecho do Canto I de Os Lusíadas e o segundo, um trecho de O Relógio de Ouro de Machado de Assis. O trecho de Os Lusíadas diz assim: as armas e os barões assinalados que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E o segundo texto de Machado de Assis diz assim: agora contarei a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. Luís Negreiros tinha muita razão em ficar boquiaberto quando viu o relógio em casa. Um relógio que não era dele, nem podia ser de sua mulher. Seria ilusão dos seus olhos? O que nós podemos identificar de semelhante? Tanto no primeiro trecho quanto no segundo, podemos observar uma narrativa. Ambos estão contando uma história, ou melhor, estão começando a contar uma história, visto que são dois trechos iniciais de cada texto. Muito bem, como eu também falei no vídeo passado rapidamente, existem três classificações básicas dos gêneros literários: o épico ou narrativo, o lírico e o dramático. Essa divisão remonta à antiguidade grega, tá? Então, essa divisão foi feita há muito tempo. Com o tempo, esses gêneros foram sofrendo transformações, inclusive na nomenclatura. É o que acontece com o nosso gênero épico ou narrativo aqui, que é o assunto deste vídeo. O que acontece? Lá na antiguidade grega, o gênero se chamava épico. Mas, ao longo do tempo, este termo foi, digamos, um pouco deixado de lado e o termo narrativo, hoje, é o mais perto da nossa realidade. Isso não significa que o gênero épico deixou de ser épico e virou narrativo. Na divisão clássica, ele continua se chamando épico, né? E até acredito que nos livros mais atuais ainda vai aparecer o termo épico, mas acompanhado também do termo narrativo. Bom, ainda falando sobre a origem do gênero épico, como eu disse, a divisão dos gêneros remonta lá à antiguidade grega, à Grécia Antiga. Então, originalmente, o gênero épico tratava de heroísmo e grandes conquistas de um povo. Lá no começo, eu comecei com um trecho de Os Lusíadas, que narra justamente as grandes conquistas do povo português. Tá? Isso é uma característica muito importante do gênero épico. Outra característica é que esse gênero, apesar de ser construído em versos, ele se trata de narrativa. Ou seja, narrativa que narra algo, que conta uma história, um fato ou determinados fatos, acontecimentos. Enfim, mas lá no início, essas narrativas se davam por meio de poemas e eram chamados de poemas épicos. Mas, ainda ressaltando o fato de que eram narrativas, mas ainda assim escrito em versos. Como exemplo, nós podemos citar a Ilíada e a Odisseia de Homero, que remonta lá à Grécia. Podemos citar ainda Eneida de Virgílio, que é um exemplo latino, e também podemos citar os Lusíadas de Camões, que é de origem portuguesa. No caso, é o mais próximo aqui da nossa realidade, porque foi escrito em língua portuguesa. E nós podemos ainda observar que o gênero épico possui um caráter sobrenatural, ou seja, sempre vai existir fenômenos ligados às
divindades. Por exemplo, na Grécia Antiga havia uma forte cultura em relação aos deuses, à mitologia. Inclusive, em muitos textos do gênero épico, nós vamos encontrar as figuras dos semideuses, que são os heróis. E como um dos pontos característicos do gênero é o heroísmo, o que acontece? O herói da história normalmente sempre vai ter um certo nível de parentesco ou relação com algo sobrenatural, com alguma divindade, certo? Bem, agora vamos para as características principais. Primeiro, o gênero épico tem um narrador, já que é uma narrativa, não é? O narrador é a voz que desenvolve a história ou a narrativa. E pode ser de primeira pessoa, neste caso o narrador seria narrador-personagem, ou ele seria narrador-observador, mas aí a narração teria que acontecer a partir da terceira pessoa. Ele também tem um enredo, que é justamente a sequência de fatos que se desenvolvem ao longo da narrativa. Este enredo tem começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. O gênero épico também tem personagens, que são os seres que participam da narrativa. Também tem espaço e tempo, que é justamente a localização temporal ou geográfica em que a narrativa se desenvolve. Pois bem, dentro do gênero épico ainda temos algumas subdivisões, que são, digamos assim, subgêneros do gênero maior. É como se fossem filhos do gênero, certo? E a partir do gênero épico surgiram o romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula. O romance é uma narrativa longa e possui um enredo mais elaborado, mais cheio de detalhes. Enquanto a novela já é uma narrativa longa, mas é menor que o romance. E ela possui episódios, dividida em episódios. O conto é uma pequena narrativa com fatos condensados, ou seja, tanto a sua estrutura quanto seus detalhes são menores. Já a crônica é um texto pequeno que se baseia em fatos cotidianos e muitas vezes fala sobre esses fatos cotidianos mesmo. E a fábula é uma narrativa curta que tem um caráter moralizador ou educativo. Ou seja, no final das fábulas sempre vai ter a moral da história. Não podemos esquecer que duas características, na verdade, muito importantes do gênero, o seu caráter ficcional, ou seja, sempre possui aquela parcela de história inventada, quando não toda a história inventada, não é? E a sua escrita é em prosa, ou seja, um texto corrido, diferente da poesia, que é em versos. Muito bem, é isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Não se esqueça de deixar o seu like, seus comentários, suas dúvidas ou suas sugestões. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Não deixe de acompanhar também a nossa playlist de literatura e de assistir as outras que nós já temos aqui no canal. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.